do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, estamos começando uma semana nova, conteúdo novo, e como vocês sabem, né, todo início de meta, eu trago um personagem diferente para vocês. E essa semana eu resolvi trazer um personagem de videogame, que eu não sei se vocês conhecem, tá? Eu gosto muito, que é o Mario Bros. E então eu trouxe aí para dar uma animadinha na nossa aula. Eu espero que vocês gostem do meu look também. Vamos lá? Pessoal, essa semana nós começamos então com toda a parte aí de números inteiros, tá? De reta numérica, módulo e comparação. Vou explicar tudinho o que seria isso, ok? Então vamos lá. A parte de números inteiros, tá? Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, talvez na videoaula anterior, todo aquele tipo de número, tá? O próprio nome já tá dizendo inteiro, então não tem vírgula, tá? Não é assim, por exemplo, 2,5, 4,9, é número inteiro mesmo. A diferença é que até então a gente estava trabalhando só com valores positivos e agora entram os números negativos também, tá? Então, apesar de eu ter falado já um pouquinho sobre reta numérica, aqui eu resolvi falar novamente. Então, a gente tem assim na nossa reta, ó, nós temos para a direita os números positivos, para a esquerda os números negativos, tá? E daí entra uma coisa muito importante que eu escrevi aqui para vocês, que é algo chamado de oposto ou simétrico, tá? O que a gente tem para relacionar, né, isso com a nossa reta numérica. É assim, ó, perceba aqui onde eu coloquei para vocês o 4 e o menos 4. Por que a gente diz que eles são opostos ou simétricos? Primeiro por causa do sinal, que um é negativo e outro é positivo. E depois por conta da distância. Vamos contar a distância aqui comigo junto até a origem, que é o 0, tá? A origem é chamada de 0, para vocês perceberem que é a mesma distância, ó. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Agora, do menos 4 até o 0, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, tá? Então, ser oposto ou simétrico é isso. Esses números, eles possuem a mesma distância com relação ao 0, mas eles têm sinais trocados. Então, nós temos, por exemplo, o menos 3 com o 3, que são simétricos ou opostos. Nós temos o menos 2 e o 2, 1 e o menos 1, tá? Cada pontinho desse que a gente marca na nossa reta numérica, ele tem um nome, tá? Ele é chamado de abscissa. Então, o 4 é abscissa, menos 3 é abscissa, tá? Cada pontinho que a gente tem aqui que representa um número, a gente chama de abscissa, certo? Aí tem uma coisa também muito importante chamada de módulo ou valor absoluto, tá? Módulo, gente, é a distância, tá? Então, assim, essa palavrinha módulo a gente utiliza para tirar esse sinal negativo, por exemplo, quando a gente está falando de distâncias negativas, porque distâncias negativas não existem. Lembra aqui no slide anterior, que eu acabei de falar do menos 4 até o 0, que a distância é de 4 unidades? Então, a gente não fala que a distância é de menos 4 unidades, né? Ou quando você, por exemplo, está indo para a esquerda, eu andei menos 15 metros para a esquerda, ou eu voltei menos 15 metros para trás. Você não fala isso. Quando você vai para a esquerda ou você volta para trás, é como se você estivesse indo para o sentido negativo da tua reta numérica, mas você não fala menos, né? Você não coloca menos 15, menos 3. Então, o que você vai fazer quando pedir para você achar o módulo? Ó? Ele é representado por essas duas barrinhas, tá? Você simplesmente tira esse sinal negativo. Olha aqui, ó, módulo de menos 3, 3. Módulo de menos 15, 15. Só tira o sinal, tá? E quando for módulo de um número que já é positivo, você só tira as barrinhas, ó. Tirou a barrinha, fica 15, tá? Então, o módulo, gente, é você retirar o sinal, pegar só o número, tá? Que nem eu coloquei aqui para vocês, ó, dado um número, o seu módulo é a distância, que é medida na reta numérica, entre o ponto onde ele está situado e o ponto onde está situado o 0, que é aqui, ó, tá? Então, se eu perguntar assim para vocês, que nem aqui, ó, por que o módulo de menos 3 é 3? Porque o menos 3 está aqui, né? Se eu conto a distância do menos 3 até o 0, dá 1, 2, 3 unidades. Por isso que eu digo que o módulo de menos 3 é 3, tá? Sempre associe módulo com distância, que é a distância do número que você está considerando na reta numérica até o 0, tá?
Daí temos também um pouquinho da comparação, apesar de eu já ter falado, mas agora eu escrevi as 4 regrinhas básicas, tá? Como que você vai saber quando um número é maior do que o outro? Então, você tem assim, ó, o número que está à direita de outro na reta numérica é maior do que ele, não importa se são 2 números positivos ou 2 números negativos, tá? Ou um número positivo e um negativo. O que tiver sempre à direita do outro é maior. O número que está à esquerda de outro na reta numérica é menor que ele. Mesma coisa, se o que está à direita, né, ele é maior, o que tiver à esquerda vai ser menor. O zero é maior que qualquer número negativo, tá? Porque ele justamente ele divide a reta numérica no meio. E o zero é menor que qualquer número positivo. Por quê? Porque quando você começa os positivos, você começa do zero. 0, 1, 2, 3, tá? Aí eu coloquei uma retinha numérica aqui pra gente, ó. Então, podemos afirmar que 10 é maior do que 8, pois na reta numérica o 10 está à direita de 8, tá? Aqui eu não coloquei até o 10, mas se vocês continuarem essa reta, 3, 4, 5, 6, né? O 10 vai estar à direita do 8. 8 é maior do que 6, pois na reta numerada, o 8 está à direita do 6, né? Agora, se eu comparo um positivo com um negativo, ó, 3 é maior que menos 2, pois na reta numérica o 3 está à direita de menos 2, ó. O 3 está aqui, o menos 2 está aqui. Quem que está à direita? O 3, tá? Menos 5 é menor que menos 2, pois na reta numérica o menos 5 está à esquerda de menos 2, ó. Menos 5, menos 2. O menos 5 está à esquerda, então ele é o menor, tá? Entre menos 8 e menos 5, né? Menos 8 é menor que menos 5, pois na reta numerada, menos 8 está à esquerda de menos 5. Ó, o menos 8 tá aqui, o menos 5 tá aqui. Pessoal, eu coloquei só essa continha aqui em cima, porque teve uma questão que eu percebi que alguns erraram. Foi uma questão que eu coloquei para vocês como uma pergunta do dia. Eu não me lembro direito qual foi o dia, mas era para vocês contarem os passos, e daí teve aluno que colocou respostas muito distantes do que eram, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, o que, que vocês tinham que fazer. Vamos supor que eu tivesse uma pessoa que tivesse aqui no menos 6 e ela gostaria de chegar no menos 1. Quantos passos essa pessoa vai dar? Então, é só você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Os passos eram as unidades, tá? Daí, naquele exercício da pergunta do dia, eram 13 passos, porque se você contasse daqui, se eu não me engano, lá no exercício de vocês era do menos 6 ao 7, tá? Aí você tinha que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, daí pra frente aqui daria 13, tá? Isso que era pra fazer, então eu aproveitei aqui pra colocar isso pra vocês, ok? Pessoal, com isso, nós vamos fazer os exercícios das páginas 136 a 139. Primeiro eu vou dar uma explicada aqui pra vocês, tá? Daí, assim que vocês fizerem, lá pelo final da semana, eu vou estar postando a correção. Primeiro exercício. Na reta numérica abaixo, as letras representam números inteiros. Assinale as letras que representam números negativos. Lembra que o meu zero é a letra D. Números positivos estão para a direita, números negativos estão para a esquerda. Então, aqui você vai precisar assinalar as letras que estão à esquerda do zero, tá? Comparando as letras duas a duas, identifique qual delas representa o menor número. Daí aquela ideia da direita e da esquerda, por exemplo, entre o A e o F. Quem que tá à direita? É o F. Então, significa que ele é maior. Então, o A é o menor, tá? A letra D representa um número positivo ou negativo? Justifique. Olha aqui, ó, a letra D tá no zero, tá? O zero, ele não é positivo nem negativo, ele é neutro, justamente porque ele tá no meio, tá? Entre os negativos e os positivos, ok? Questão 2, está falando de dois produtos que precisam ser refrigerados, tá? Um aqui a temperatura de menos 12 graus ou menos, e esse outro produto de menos 18. Daí tem umas perguntas, ó. Quais os produtos podem ser armazenados em um freezer a uma temperatura de menos 20 graus, né? Aí vocês terão que analisar qual dos dois produtos que eu posso colocar no freezer que tem a temperatura de menos 20, né? Ou mais baixo do que isso, né? E a uma temperatura de menos 10 graus, qual dos dois que eu vou conseguir armazenar, tá? Escreva 3 temperaturas em que podemos regular um freezer para armazenar os dois produtos simultaneamente. Imagine que eu quero colocar os dois num freezer só. Que temperatura que eu posso ter o meu freezer para que eu consiga colocar os dois produtos, tá? E vocês vão ter que pensar um pouquinho e responder.
Algum desses produtos pode ser armazenado a uma temperatura positiva, por quê? Né? Imagina que o que acontece? Se você colocar numa temperatura positiva, esses dois produtos vai começar a acontecer uma coisa com eles, vai começar a descongelar. É mais ou menos parecido quando você pega esses dois produtos e coloca em temperatura ambiente. O que é temperatura ambiente? Tirou do freezer, deixa lá para descongelar. É isso que está acontecendo, porque no nosso ambiente nós temos temperaturas positivas, e daí ele vai descongelar o produto, tá? Então você tem que pensar aqui e escrever. E aqui é só uma curiosidade, tá? Se vocês quiserem conversar em casa com o pai e a mãe sobre a importância, tá? Da conservação de alimentos que devem ser mantidos congelados. Por que a gente tem que ter uma temperatura negativa, né? Para manter ele congelado, certo? Vamos lá. 3. Aqui tá falando, gente, do sistema de numeração chinês em barras, tá? Daí aqui tem dois quadrinhos para vocês, o quadro A e o quadro B, certo? Aí no quadro A você tem aqui quanto que é uma unidade, 2, 3, 4, tá? Até o 9. E no quadro B também, só que daí é as que ocupam ordens pares, dezenas, unidades de milhar, centenas de milhar, etc, tá? Aí tem uma curiosidade aqui, né, que o símbolo a seguir usado para indicar o zero só foi introduzido aproximadamente a partir do século 8 depois de Cristo, que até então não tinha, né, uma simbologia para o zero, tá? Veja, por exemplo, como eram representados os números 532 e 3.408, tá? Aí tá aqui, ó, 5 vezes 10, que é o 100, então você tem aqui 5 tracinhos para cima, o 3 assim, que seriam lá o 300, né? E os dois tracinhos aqui, o 2, 532. E o 3.408 você tem aqui, ó. 3.000 é 3, o 400 são 4, o 0, daí tem a simbologia lá pro 0, né? E o 8, certo? Daí depois, para indicar números negativos, era feito um traço oblíquo. Oblíquo é na diagonal, tá? Sobre o último sinal à direita. A seguir são representados os números menos 2 e menos 654 nesse sistema. Então, você tem o 2, né, duas unidades, mas está com traço porque é menos 2. E aqui você tem o 654. 654, e daí é traçado um, né, como se fosse um risco mesmo, tá? Para indicar que é negativo, ó. Assinale com X o maior dos números representados a seguir. Então, isso que vocês vão fazer, vão olhar lá nas tabelinhas, quanto que equivale, tá? Cada um. Lembrando que quando tem o traço assim, ó, é porque o número é negativo, né? Vão colocar, ó, que nem tá aqui, ó, quanto que ele equivale no nosso sistema e vão verificar qual que vai ser o maior. E vão assinalar, marcar a alternativa, tá? 4. Resolva os itens de acordo com os dados apresentados na tabela. Daí tem alguns produtos, tá? Estimativa de rendimento, safras de 2017 a 2018 em porcentagem, tá? Qual produto teve a maior estimativa de variação de rendimento no período, tal, qual foi esse valor? Ou seja, tá perguntando para vocês qual que é o maior número daqui, tá? O que poderia acontecer com os produtos que apresentavam variações de rendimento negativas, né? O que representa um negativo aqui em produção, né? Que essa produção teria caído, tá? Então, é isso que vocês vão ter que explicar aqui. Questão 5. Acho que vocês já devem ter trabalhado isso em história, né? Que alguns acontecimentos históricos foram antes do nascimento de Cristo e alguns após o nascimento de Cristo. E daí tem as siglas DC, né? E AC. Daí tem uma retinha ali, uma linha do tempo para vocês. Quais acontecimentos apresentados ocorreram depois do nascimento de Cristo? Então é daqui para frente, daí vocês vão escrever, tá? Escreva os anos dos acontecimentos usando números positivos ou números negativos. Então, que nem esses aqui, ó, que são antes de Cristo, é como se na nossa reta numérica fossem todos números negativos, ok? Isso que vocês vão fazer. Escrever os que são antes de Cristo como número negativo, depois de Cristo, número positivo. De maneira parecida, construa no caderno uma linha do tempo, indicando alguns acontecimentos que ocorreram antes ou depois do ano do seu nascimento. Pessoal, esse aqui daí não precisa fazer, tá? Letra C, a gente vai fazer em sala, então deixa, faz só a letra A e a letra B. Depois, questão 6. Leia as informações. Aí tem algumas informações aqui para vocês, falando sobre profundidade, altitude, né? Abaixo do nível do mar, acima do nível do mar e tal.
qual desses locais tem a menor altitude e qual tem a maior altitude. Ou seja, tá tipo mais ou menos perguntando pra você qual é o maior número, qual é o menor número, tá? Que local está entre menos 200 metros e menos 150 metros de altitude? Lembra que isso aqui nos remete à profundidade, né? Que são valores negativos. Então, você vai ter que olhar aqui onde está escrito, vai ter que ler e ver qual que desses valores, desse valor que fica entre esses dois aqui, tá? Entre menos 200 e menos 150. Complete a reta numérica de acordo com a altitude em metros de cada um dos locais apresentados, tá? É assim, você meio que vai colocar em ordem crescente, tá? Pega lá do menor número e vai colocando, desenha a sua retinha numérica lá, coloca o 0, tá? Daí vai colocando, começa do menor pro maior, quando chegar no 0, passou do 0, aí vai os valores positivos, tá? As altitudes, ponto mais alto, tá? Lembra que depressão é ponto mais baixo, certo? Aqui, ó, tá? Que aqui já tá a retinha numérica para vocês. Ela já tá até desenhada, então não precisa desenhar. Eu falei pra vocês desenharem, mas não precisa desenhar, ó. Então, aqui, ó, o 0, ó, nível do mar, né, que é o 0. Acima do nível do mar, vocês vão colocar os valores positivos, abaixo do nível do mar, os negativos, certo? Questão 7. Em uma reta numérica, o ponto A possui abscissa menos 9, quer dizer que ele tá no menos 9, tá? O ponto B possui abscissa 15 e o B tá lá no 15. O ponto M está à mesma distância tanto de A quanto de B. Qual é a distância do ponto M até a origem? Até o 0, tá? Aqui tem uma continha que eu fiz para vocês, tá? Mas primeiro tenta desenhar a reta numérica, tenta localizar esses pontos aqui, tenta achar o resultado sem olhar na continha primeiro. Depois vocês podem, de repente, parar o vídeo e dar uma olhadinha aqui na conta, tá? Vocês desenhando a reta numérica fica muito mais fácil de achar. Ele quer um ponto que esteja à mesma distância tanto do A quanto do B, tá? Vou dar uma dica, lembra lá da questão do simétrico, tá? Isso vai ajudar também. Então, tenta fazer primeiro, depois você olha aqui na continha. De qualquer forma, no fim da semana eu vou estar postando para vocês as correções, tá? Mas dúvidas não tem problema nenhum, vocês podem continuar lá escrevendo para mim lá na Iônica, tá? As dúvidas que vocês tiverem, certo? Pessoal, então é isso, tá? O exercício até o 7 lá. Então, o que vocês tiverem de dúvida, pode escrever para mim lá na Iônica, tá? Que eu escrevo lá e respondo tudo para vocês, as dúvidas que vocês tiverem, ok? Então é isso, pessoal. Um grande beijo para vocês e bons estudos!